bastante, o professor Renato, depois no final dos treinos ali, fazia as disputas de pênalti, né? Então eu pude ajudar ali com aquelas duas defesas. Nós estamos na final, é isso que vale. Está todo mundo de parabéns pelo trabalho. Eu acho que nós carimbamos até pelo que o Grêmio vem fazendo no campeonato. Não foi aquela derrota lá em Erechim que iria tirar a moral do grupo. Pelo contrário, mais uma vez eu dou os parabéns para esse meu time, na minha opinião. Cada um tem a sua. Jogou e jogou muito. Tanto é que nós criamos 26 situações de gols. O que a gente tem que corrigir é isso. A gente está errando muitos gols. E às vezes a gente peca por isso. Nós brincamos inclusive lá em Erechim. Então o Grêmio, na base da superação, acabou encontrando essa classificação, acabou conseguindo essa classificação para a decisão do Campeonato Gaúcho. Decisão que o Grêmio vai ter na sua casa. Serão 2 jogos, a gente vai saber amanhã quem vai ser o segundo finalista, ou Inter ou Caxias. O primeiro jogo na Serra Gaúcha foi 1-1. Quem vencer nesse domingo leva a decisão, vai para a decisão com o Grêmio, mas o fato é que na final, na decisão, serão 2 jogos. O último aqui, pelo Grêmio ter a melhor campanha, o Grêmio já sabe que vai decidir o Campeonato Gaúcho dentro da sua casa. O Grêmio que busca o hexacampeonato gaúcho e está na briga aí por mais esse título da competição, batendo agora o Ipiranga dentro da sua casa, nos pênaltis e chegando a mais uma final de gauchão. Um abraço, volto com você. Valeu, Berton, um abraço pra você também. O Grêmio com uma baita campanha, né? Foi pra Erechim, perdeu, teve um sufoco, né? Teve que buscar a virada e impressionante quantas bolas o Kaique pegou do Luiz Soares, hein, Zé? Sim, e foi um jogo bom, né? No primeiro tempo o time do Grêmio praticamente amassou a equipe do Ipiranga, o Kaique fazendo ótimas defesas, o time do Grêmio trabalhando bem essa bola. Joga, ele pode, mas tem uma situação em que as habilidades e as virtudes dele são mais utilizadas e estão mais em posição de contribuir para o time. E não é como ele jogou hoje. De fato, não. Mas assim. Mas é um jogador que hoje, sim, se dependendo desse posicionamento, ser um titular todo esse ciclo aí, sem dúvida alguma, né, fazendo ali na frente com o Vinícius, com o Neymar, que a gente não vai descartar, que eu acho que joga esse ciclo ainda, né? Assim que se recuperar lá pro segundo semestre volta. Então, assim, são jogadores. O Rony, que hoje foi tão elogiado, entra naquilo que você falou. Ele concorre com o Antony, ele concorre com o Rafinha, que hoje não estava aí, enfim, e concorre com ele mesmo jogando no Brasil e os outros jogando lá fora. Aí tem esse desafio também que pesa. O desafio do próximo treinador é um desafio para corrigir um problema que o Brasil tem há vários anos, várias Copas, que é um meio de campo que não é um meio. Nós escalamos e produzimos setores no meio de campo que não são de imposição técnica. A gente tem essa história, tem essa possibilidade, porque é o seguinte, o Neymar não é um nome que está fora da seleção. O Neymar estará em qualquer projeto de qualquer treinador. Então, é um jogador de qualidade altíssima, tem que conversar com ele, mas... A menos que ele não queira, mas ele vai querer. Eu acho que vai querer, vai ser. O meio de campo, nós perdemos isso. Nós perdemos. Pode voltar a seleção para trás. É um meio de campo, talvez com esses mesmos jogadores. Não é que o treinador ele vai ter que inventar um jogador, pode aparecer no futebol brasileiro. Mas com os jogadores que nós temos, pode ser o Paquetá, pode ser o Bruno Guimarães, que é um jogador que sentiu um pouquinho o peso da Copa, mas é um jogador que é para este período, para jogar mais pelo meio, menos pelas Neymar. pontas. O que aconteceu? A gente passou a produzir tantos jogadores para os lados do campo, para no 1 contra 1 que a gente chama, os dribladores que são os bem-vindos, necessários, não vão deixar a equipe, que um jogo de posse, no Brasil tem mais posse, é uma posse que usa muito pouco o centro para trabalhar o tempo todo pelo lado. E é preciso variar, trabalhar pelo lado quando é necessário e quando a jogada, o time, o jogo, a situação pede, mas também controlar o centro do campo com uma capacidade técnica que poucos países têm no mundo e o Brasil tem. Então, eu ouvi você dizer isso na transmissão e eu me lembrei do gol contra a Croácia, Paquetá com o Neymar, que é uma exceção a isso. Raro. Eu me lembrei daquele gol que é uma tabela por dentro. Não pode ser exceção. Poderia ser exceção, aquele gol vem lá do passado, tem muita gente habilidosa no meio. A eliminação, né? Aquele gol é bonito e é em cima disso que ele está falando. Pelo menos teve um trabalho ali do meio, né? Não veio da ponta, não foi um cruzamento. Para utilizar os lados, muito do que sai do jogo pelos lados nasce no meio. Claro, nasce você trabalhar meio no meio. E até da tua capacidade de atrair o adversário e aproveitar os espaços.
O que eu estou dizendo não é uma questão de é um meio de campo que só vai tocar bola. Não é. O jogo ele te impõe várias situações e momentos diferentes. Tem aquele jogo que você precisa de um passe mais longo, vai ter. O Brasil tentou isso. O Marrocos subia, jogava nas costas, funcionava, mas em alguns momentos o passe mais longo, vai ter. O adversário, você está na fase ofensiva, o adversário está todo instalado lá dentro da área dele, você tem que circular a bola e não só ficar batendo ou jogando no lado para cruzar. Deixa eu fazer uma pergunta. É preciso desenvolver o jogo. Você acha que o Paquetá ele acaba sendo muito o símbolo dessa falta de jogo no meio campo? Porque eu vejo o Paquetá muito criticado em rede social, porque acompanha a seleção brasileira, e eu acho que ele tem potencial para entregar mais do que ele entregou nessa Copa e até no jogo de hoje. Talvez seja uma mudança também de posicionamento do entorno dele, ou não? O Paquetá em si pode evoluir e está devendo na seleção? As duas coisas, Dani, assim, mas uma impacta na outra. Se o entorno está muito bem construído, o jogo dele vai ser superior. Só imaginar que um jogador faça isso, ele não foi bem. Eu acho que o Andrei, por ter 20 anos, saiu da seleção sub-20 e botou a camisa da principal, foi melhor que ele. Ele tem mais história. Mas é uma construção coletiva. Então o Brasil, a gente precisa parar aqui no Brasil só de fazer lista. A gente só faz lista. A lista é boa, a lista é ruim. A gente não olha qual é o produto dos caras que estão lá dentro de campo. O produto não importa, o que importa é a lista. Tem no meu time, não tem no meu time. Esse merece, esse não merece. Uma seleção pode ser feita também de jogadores que a gente aqui concorde que não são um jogador escolhido não é o melhor da posição dele, ou da função dele, mas ele é aquele que melhor entrega na seleção para o projeto coletivo. Pode ser assim, você pegar a seleção argentina campeã do mundo, você não tem 11 estilistas, você tem o Messi, você tem o Enzo Fernandes, você tem o Lautaro, você tem jogadores e uma composição de caras que entenderam que o piano precisa ser carregado. Mas você precisa definir o projeto antes, né? Então, é uma construção de todos. E não é só uma escolha do treinador. Fica uma impressão muito ruim que acabou o ciclo do Tite e ainda não se encontrou o que ele chamava de ritmista. Não em termos de nomes, como diz o Calçade, mas alguém que seja quem for, que dite o ritmo, que ajude nisso, que faça disso, que era, por exemplo, o meio-campo da Alemanha, que a Dani não gosta de lembrar, que tinha todo volantes, né? Era um meio-campo composto por todo volantes. Então você não vai dizer, é por causa do Kroos, não. Todo mundo ali exercia função e aquilo funcionava como um organismo. Há muito tempo não se vê isso na seleção brasileira. Quando você falou na transmissão, eu fiquei pensando, acho que a última Copa que a gente teve jogo pelo meio mesmo, de uma maneira satisfatória, e nem teve, mas tinha o potencial em 2006. Porque 10, o Dunga não levou jogadores que deveria ter levado, isso fez falta no fim. 14 era só ligação direta, o jogo não passava no meio campo. Esse era um dos problemas daquele time. 18 e 22 a gente viu, teve aí alguns lampejos, o Renato Augusto funcionando, talvez mais nas eliminatórias do que na própria Copa do Mundo, né? Eu acho que é um problema prioritário. Por isso que eu não pus o Paquetá, Dani, né? Quando eu digo assim, ao prospecto, seja quem for, não é uma garantia de que ele vai estar ali, ela pode né? mexer ali naquela posição. Quer dizer, eu não tenho uma dúvida dessa com relação a, por exemplo... São 3. De todos que você falou, eu acho que Militão, Casemiro e Vinícius. Esses eu acho. Titular, sim, né? para ser. A gente acabou de falar que depende do posicionamento pro Rodrigo ser titular ou não, e aí depende de quem vai formar junto com o Paquetá ali. Ele tem concorrência ali, e o Tite até na Copa a gente tinha dúvidas de alguns jogos. Ele era titular absoluto, mas eu acho que ele vai pôr o Fred hoje, eu não sei quem vai sair. Ele pode pôr o Rodrigo ali no meio, pode sobrar pro Paquetá. Se o Bruno Guimarães tivesse ido bem no início ali quando ele teve uma estreia ali na Copa, ele também ia incomodar nessa posição, porque talvez o Tite teria que mexer na posição do Paquetá, enfim. Por isso que eu não coloco, vai pro grupo e tal, não sei, depende de quem vem, mas eu não sinto, apesar de todos os jogos, ele vem como titular há bastante tempo, mas eu não sei se o próximo vai mudar isso aí. O futuro está muito longe, não dá para dizer quem é o treinador e nem como ele vai jogar. Mas se fala muito no Carlo Ancelotti, ele joga com 4 no meio de campo do Real Madrid hoje.
Hoje, Aí né? tiraria um Hoje, lá da mas frente, aí esse nossa, aí... Mas esse é um colecionador de sistemas, né? E assim, se você pensar que ser técnico da seleção brasileira é uma função no mundo do futebol completamente diferente de tudo, nenhum técnico já mostrou ao longo, provavelmente nenhum, mostrou ao longo da sua vida no futebol tanta capacidade de adaptação quanto o Ancelotti. Você pensar os presidentes / donos de clubes com os quais ele já trabalhou e bem, é um negócio impressionante, né? Berlusconi no Milan, foi técnico da Juventus com o Zanielli, trabalhou com o Roman Abramovich no Chelsea, Florentino Pérez em várias ocasiões, trabalhou no PSG com os árabes donos desse novo rico do futebol, Bayern de Munique, que é uma estrutura diferente comandada por ex-jogadores. Então esse cara, o Everton, acho que aí é algo distinto, né? E ele talvez coloque os pés, as mãos e o seu coração na Confederação Brasileira de Futebol. Aí sim ele vai terminar de escrever um livro dele sobre todas essas influências. A Já cartolagem ele é um conhece. esperançoso. Que é o que falava pro currículo de chefes difíceis, né? Sim. Dele. Ó, eu tenho que fazer o intervalo, na volta eu